Olá, boa noite. Esperar um pouquinho. Boa noite. Edson, tá 21 graus aqui, Edson. Tô morrendo de frio, tô congelando. Aí deve estar quantos menos aí? Bom, então vamos lá. Eu vou começando aqui. Esperei um pouco. E aí a galera que foi entrando, eu vou ajustando. Enfim. Hoje eu vou falar de um tema, né, que a gente vem falando já há uma semana. E é a DTM, né, a disfunção temporomandibular. Nada. Quantos graus está aí no Rio Grande do Sul? Aqui tá 21, eu tô morrendo. Vamos lá. Então, a disfunção ela temporomandibular, né? A gente vai falar hoje como descobrir, como tratar e como resolver essa disfunção. Você já deve ter ouvido falar da ATM. A gente tem falado um pouco sobre a articulação temporomandibular. Então, é o seguinte, o que é essa articulação? Que é? 8? Nossa, acho que estava debaixo do colchão, do cobertor, assim, ó. Se tivesse com 8 graus, tava debaixo do cobertor, me agasalhando. Boa noite, boa noite. Enfim. Então, hoje eu vou falar de um tema chamado disfunção temporomandibular, né? Como descobrir, como tratar e como resolver. A disfunção temporomandibular, não sei se você já ouviu falar da ATM, a gente tem falado desse assunto aí ao longo da semana. Boa noite. Então, a ATM é uma articulação temporomandibular, né? A articulação temporomandibular, minha cachorra quer participar também, é a articulação da mandíbula e da têmpora. Então, é essa articulação aqui, né, que a gente mexe a boca. Então, ou seja, aqui nesse buraco aqui, não sei se vocês estão vendo, é o ouvido interno. Ou seja, ele fica a articulação, ela fica à frente aqui da orelha. Menos 3 graus não dá não, Edson. Não ia aguentar morar aí não. Menos 3 graus. Fica à frente da orelha. Então, ou seja, fica bem assim nessa direção aqui, ó. Bem em frente da orelha. Então, e como ele, nos dois lados, tá, gente? Né, tem tanto direito quanto o lado esquerdo, né? E assim, qualquer problema que aconteça, pode surgir uma disfunção temporomandibular, que pode também fazer desordem nos músculos e nos ligamentos que seguram essa articulação, por exemplo. Então, fica difícil você descobrir se você tem um problema de disfunção da TM, né? Disfunção temporomandibular, ou se você tem uma dor de cabeça simples, por exemplo. Porque os músculos mastigatórios, né? Não só os músculos mastigatórios, a ATM, ela tem ligação total com a fonação dos sons, tem ligação de forma direta e indireta com sucção, com respiração, com contração dos músculos do rosto, com deglutição, com a mastigação. Então, existem alguns músculos que ligados à ATM que pode, por exemplo, causar uma dor de cabeça e você achar que é uma dor de cabeça simples, mas já é uma disfunção da ATM. Então eu vou tentar esclarecer o máximo de informações para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, pode mandar mensagem e que eu vou tentar responder aqui ao longo da live, tá bom? O que não der, tudo bem.
Então, assim, existe o músculo temporal, que a gente chama, ele fica aqui nessa localidade, ou seja, fica aqui na região da têmpora, né? Existe o músculo masseter, que é esse músculo que é ligado aqui, que quando você abre a boca, ele é ligado aqui. Quando você abre a boca, você faz um estiramento dele. A gente tem os músculos internos, que é o pterigóide. A gente tem o pterigóide, que ele tem porção superior e porção inferior, que fica dentro da boca, tá? Boa noite. Que fica dentro da boca, fora os músculos da língua. Então, assim, um elemento importante para o equilíbrio desse sistema estomatognático e seu conjunto está associado também com o tratamento da língua e do sistema ióide. O sistema ióide, né, o ióide, quando você deglute, ele é um osso aqui e tem ligação com outros músculos também, milioide, que são ligados, conectados no músculo também da mastigação e da mandíbula aqui. Então, assim, é importante você entender que esses músculos, eles têm também ponto gatilho. Esses pontos gatilhos podem causar dor de cabeça, pode causar uma dor, às vezes generalizada assim na cabeça, tá? Então, que pode sugerir uma dor de cabeça, por exemplo, tá? Uma dor na boca, né? Na hora que você vai mastigar, um cansaço, né? Nessa região aqui toda. Nossa, dor no pescoço, aí você acha que é o travesseiro, aí muda o travesseiro, né? E aí não melhora. Enfim, os músculos do pescoço ficam tenso. Tem dor aqui na região posterior, né? Aqui na parte do trapézio. Tem na região escapular, quer dizer, isso tudo são dores referidas da articulação temporomandibular, pode ser referida à articulação temporomandibular. Então, tudo isso tem que ser analisado na ATM. Então, existem alguns ligamentos que seguram essa articulação, né? Os principais é o estilomandibular, esfenomandibular, tem a cápsula articular, que fica bem na região da cápsula. E a inervação de toda a mandíbula, ela é realizada pelo nervo trigêmeo. Mais especificamente da mandíbula, a gente chama que é o nervo mandibular, né? Que é um ramo do trigêmeo, né? Que a gente chama que é o V3. Então, dentro do trigêmeo, né? É chamado porque ele pega o nervo oftálmico, maxilar e mandibular. Então, uma disfunção na ATM, o que vai acontecer? Pode te dar uma dor, às vezes dor de cabeça, aquela dor atrás do olho, por conta dessa inervação. Você pode sentir isso, né? E é importante você entender que às vezes o nervo alveolar, que também faz parte do nervo trigêmeo, né, no conduto mandibular, tem o nervo masseter, né, nessa região. Então, se você tiver uma alteração também por apertamento, por exemplo, pelo ranger, pelo apertamento, os dentes também podem causar dores referidas para os músculos. E aí você tem que entender mais. Aí o que acontece? Você normalmente vai no dentista, né? Porque acha que tem algo errado. Às vezes a oclusão, né? Na hora que você fecha a boca, tem uma diferença, tem um desequilíbrio nessa oclusão. E aí você sente dor no dente, e aí você vai no dentista investigar, ele faz algumas investigações, né? E acaba chegando que às vezes não tem nada no dente. Mas será que não é uma disfunção temporomandibular? E aí ele vai ter que fazer uma investigação mais profunda, né? Existem também relações vasculares, porque a irrigação é feita pela artéria maxilar e ela surge atrás do pescoço e da mandíbula. Então, olha a relação da cervical, né, com essa dor da ATM, né, da DTM. Enfim, ela também vasculariza as estruturas da face, tá? E isso é importante você entender, porque se eu tenho uma circulação diminuída por como é que eu falo assim, por uma contração muscular, por exemplo, eu posso também ter dor referida. Então, as disfunções temporomandibular, ela pode ser de maneira muscular, articular, pode ser oclusal, né? Ou ter outras origens. Então,
Para você identificar, né, cada uma, né, é importante a gente fazer alguns testes que eu vou explicar mais para frente, né? E existe as estruturas que a gente tem que analisar, o sistema neuromuscular, ou seja, o sistema nervoso com o músculo, né? E também tem um fator que soma bastante, assim, que é o somato emocional, ou seja, existe estresse, por exemplo, por algum motivo, né, que você tenha, um estresse, ou você está passando por um problema. Você pode ter mais tensão e por você ter mais tensão, também você pode desencadear uma disfunção temporomandibular. Então, é muito comum nos distúrbios do sono, né, quando você não consegue dormir, na verdade, porque acontece um apertamento tão forte durante a noite, por conta de ansiedade, por conta de estresse, né? É um distúrbio do sono, que também pode causar uma disfunção temporomandibular, porque com o tempo pode ser que faça o desgaste dos dentes, então você precise fazer restauração. Se você morde mais de um lado do que do outro, você vai ter um desequilíbrio, vai ter um desgaste maior de um lado do que do outro. Quer dizer, isso tudo também tem relação com a cervical, ainda tem a má postura. Então, assim, as dores geralmente são nessas regiões. Então, têmporas, perto do ouvido ou na mandíbula, parte do trapézio, na escápula, base do crânio aqui, nossa, região do tórax, garganta, a sensibilidade nos dentes e a tensão nos músculos do pescoço. Então, é importante você estar atento aos sintomas mais comuns da disfunção temporomandibular. E assim, tem também causas e fatores de risco, como hábitos parafuncionais. Então, o apertar, o ranger dos dentes, morder a língua, morder a bochecha, o fato de você chupar os dedos. Quer dizer, isso tudo pode causar a disfunção temporomandibular. E é importante falar que às vezes a gente, com criança pequena, a gente vê que a criança colocando o polegar, né, o chupar o dedo, né, que é um hábito parafuncional, ou seja, você pode ter uma disfunção temporomandibular por você manter esse dedo na boca, por exemplo. Acho que é legal falar isso, porque todo palato, conforme você vai jogando a pressão do polegar, ele também vai sendo deformado e a arcada dentária também vai acompanhando por conta do crescimento, né? É importante você entender que esse hábito parafuncional talvez possa trazer danos para o futuro dessa criança, por exemplo. Até alteração postural nessa criança pode ser causada, alteração no centro de gravidade, às vezes, por conta de uma alteração no pé. Então, se vocês veem dicas de especialistas que falam de fisioterapia pediátrica, né, que são osteopatas, eles vão falar para as mães, ó, não coloquem sapatos nas crianças. Então, deixe as crianças mais descalças, mais de meia, porque isso tudo faz parte do sistema tônico-postural, que a gente vai amadurecendo ao longo da vida, né? Vamos dizer assim. Isso tudo é importante para o crescimento, né? Existem as maloclusões, ou seja, existem classes, né, de oclusão, quando é importante você entender que quando você tem por exemplo, uma extensão, né, uma extensão de base de crânio, então, se eu tenho uma extensão, eu posso ter uma protusão, eu posso ter o avanço dessa mandíbula para frente. Uma simples extensão de tronco, de base de cabeça, vai me fazer que o meu queixo vá para frente, ou seja, a mandíbula é projetada para frente. Então, as disfunções cranianas também são importantes a gente verificar. E o detalhe também, se eu tenho uma flexão de base de crânio, eu tenho um queixo mais para dentro. Então, eu tenho uma alteração também. Então, é importante vocês entenderem que essa relação da articulação temporomandibular com a base do crânio, ela é importante também. É por isso que os trabalhos com crânio, né, na DTM, elas, dependendo
da disfunção que a pessoa tem precisa ser trabalhado também, né? Então, a má postura. Quer ver outra coisa assim que um hábito parafuncional que talvez você se pegue fazendo é morder a caneta, roer as unhas, segurar objetos embaixo, assim, ligar quando você liga, assim, ó, você pode causar também uma disfunção da TM, a má postura, né? Como é que você tá? Como é que está a sua postura? É importante você saber porque vai deslocar o centro de gravidade. Se você tem aquela extensão que eu te falei, você projeta seu corpo para frente também e você tem alterações lá embaixo. Aí se você tem uma alteração também no pé, aí faz com que você seja jogado mais para frente, vamos dizer assim, aí você fica mais suscetível a ter hérnia, porque quando o seu corpo está projetado para frente, toda a força da gravidade é jogada num ponto que não é o correto. Então isso vai causar, a gente chama força de cisalhamento, e esse cisalhamento vai fazendo com que você tenha dor lombar. Então, quem tem disfunção da ATM e deixa isso passar por muito tempo, ou se já tem esse problema da extensão, por exemplo, eu posso ter dor referida na região lombar. Então, assim, não é incomum, não é incomum você encontrar um bloqueio de lombar ou sacroiliaca quando a pessoa tem um problema mais superior, vamos dizer assim, né? Quando a gente faz todo o teste para poder ver na estática, né, o paciente parado, o paciente se movimentando, você vê todos os bloqueios que estão acontecendo. E além disso, mais causas aí seria traumas, distúrbios psiquiátricos, distúrbios do sono, doenças sistêmicas, enfim, são N as possibilidades. Então, assim, tem diferentes patologias, né? Eu estava falando aqui, tem uma coisa legal para falar, é o seguinte, quando o paciente, por exemplo, ele tem a mordida cruzada, então, a mordida cruzada, então é como se ele mordesse assim, vamos dizer assim, tá? Então, isso tem que ser tratado com o dentista. Só que às vezes não tem, assim, na maioria das vezes não tem como você corrigir a mordida cruzada em si. Então você tem que fazer tratamentos, principalmente a fisioterapia, para poder aliviar todas as estruturas para você não ter repercussão. Então, assim, é um tratamento que você vai ter que fazer manutenção talvez mais vezes. A ausência de dente. Gente, a ausência de dente é o seguinte, você perdeu um dente, você teoricamente tem que devolver, você tem que colocar um outro dente, né? Fazer implante, enfim, ou prótese. Por quê? Quando você tem a ausência de dente, o dente para poder ir se acomodando, né? Tudo para ir se acomodando, se eu tenho um espaço, o dente ele vai, por exemplo, deitando ali. E todos os outros dentes vão acompanhando. Então, porque os dentes têm mobilidade. Não sei se você sabe. Ele tem mobilidade. Então, o fato do dente ter mobilidade, quando você tem ausência do dente, ele vai ocorrer o seguinte: o dente vai correr para frente, enfim, e ele vai meio que deitar ali para poder suprir aquele espaço. Às vezes é preciso mais crescimento ósseo para você poder fazer o contato. Então, é importante você saber que também pode causar uma disfunção. A má higiene bucal, ou seja, você não passar o fio dental, quer dizer, a má higiene bucal também pode causar uma disfunção. Traumas, né, como falei, enfim. E existe essa relação aí da postura e da ATM. E a gente fala muito sobre isso, porque às vezes a pessoa não percebe isso. E aí quando a gente mostra que, nossa, tá vendo sua cervical, que ela tá em extensão, quer dizer, sua mandíbula está sendo projetada para trás. Os dentistas, né, em alguns casos que não tem como você reverter, né, ele faz uma cirurgia, né, o bucomaxilo, ele faz uma cirurgia para diminuir esse queixo aqui, para melhorar a sua oclusão, para poder melhorar as outras repercussões, ou seja, ele serra esse osso aqui e junta ele para trás, assim, né, para poder
ele harmonicamente para o seu rosto e funcionalmente ficar melhor. Porque a oclusão é o seguinte, quando você fecha todos os dentes, né? O maxilar, ele tem que estar ligeiramente para a frente da mandíbula. Então, e alinhamento, é importante esse alinhamento aqui. A gente também olha, e a mobilidade lateral e a abertura da boca, abertura e fechamento. É importante falar também que existem outras causas que podem ter relacionada à má oclusão. Então, o que a gente vê é o seguinte, microgalvanismo. Sabe quando a gente antigamente fazia muita obturação com amálgama, né? Hoje melhorou isso, mas quem tem ainda é o seguinte, se eu faço uma amálgama e ela tem uma microcorrente de 300 milivolts, ela provoca a contratura anormal do músculo masseter ou do pterigóide, que perturba a análise oclusal. Então é importante você saber isso, porque assim, foi feito uma avaliação, uma consulta, né? E feita uma análise pequena, só para a gente poder mostrar a alteração. Então ela fez uma avaliação postural, ela apresentou uma pequena alteração, né? E a gente, como falando do trigêmeo aqui, que ele pega os 3 nervos, a gente também olha a insuficiência de convergência, se for o caso, tá? Ocular. E nesse caso ela olhou os olhos e olhou o sistema manducatório, que chamou mais atenção. Então o sistema manducatório é o sistema de pressão, mastigação, é isso que é o sistema manducatório. E chamou mais atenção. E aí o que acontece? Ela estava apresentando, a gente chama de classe 2, né? Então, classe 2. Então, quando ela lateralizava a mandíbula para a direita, por exemplo, houve um contato no dente molar, né? A gente fez uma mobilização passiva e fez parecer que tinha um contato prematuro nesse nível do dente molar. Só que a paciente, ela além da amálgama que ela estava usando, ela também estava usando uma aliança. E aí o que acontece? Essa aliança, junto com a amálgama dentária, ela fazia uma corrente de 324 milivolts. Quando ela fazia essa corrente de 324 milivolts, ela alterava todo o contato nesse nível do molar. E aí, quando ela tirou esse anel, ela, de novo, foi feita a mesma avaliação. Quando ela avaliou, todo aquele contato prematuro não tinha acontecido mais. Ou seja, a amálgama, se você tem amálgama, você precisa, e você vai no dentista e você tem uma dificuldade na oclusão, ela pode estar te atrapalhando. E é importante que você... É ruim refazer e é bom refazer. É difícil até falar isso para você, que você pode ter uma sensibilidade maior nesse dente pelo fato de você tirar aquela amálgama, mas sem dúvida vai ser a melhor coisa que você vai fazer, porque além dessa essa microcorrente, ela também pode oscilar seu centro de gravidade e te causar outros problemas que você nem imagina. Então, a gente entendendo isso, a gente quando faz o exame também, a gente olha, não vale a pena talvez você fazer uma visita no dentista, conversar com ele. Por quê? Se isso estiver realmente alterando, né, que a gente confirmou lá tirando o anel, ele precisa realmente tirar essa amálgama, né, por exemplo. Então, assim, toda essa dor, né, os sintomas, ainda falando de sintomas, toda essa dor ela é desencadeada ou piora com movimentos mandibulares, como abrir a boca, mastigar alimentos consistentes de preferência, as alterações cervicais, as alterações posturais. Pode ser que você tenha também aquele sons articulares que a gente chama, que é aquele estalido, crepitação. Crepitação, para você só ter uma ideia do que é a crepitação, se você pegar um pedaço do cabelo, por exemplo, do lado da orelha, deixa eu fazer desse lado que fica melhor,
do lado da orelha e você fizer um atrito, isso seria uma crepitação, só para você ter ideia. E o estalido é quando você abre, ele faz plec, plec, quase isso, né? Faz isso e isso, plec, plec. E aí o que acontece aqui? Só para vocês terem uma ideia. A gente fala que é uma sensação de areia dentro da articulação temporomandibular. E isso também é sintoma de uma disfunção temporomandibular. Então, muitas das vezes, isso tudo que eu estou falando assim, são confundidos com uma dor de cabeça simples. Um quadro de resfriado, por exemplo. Então, assim, é preciso você ficar atento à frequência e à intensidade com que eles surgem. Por quê? Primeiro, né, o nosso sorriso é a porta de entrada. E aí, quando você sorri, faz careta, ri, chora, são expressões da face. Até atividades íntimas, quer dizer, como beijar, também ficam comprometidas com uma dor orofacial. É importante você entender isso. Você quer ficar com esse fator prejudicado? Então, assim, não tem como. Então, assim, vou falar um pouco da disfunção da origem muscular. Tudo bem, tudo bem. Então, assim, a disfunção de origem muscular, por exemplo, a gente chama das mialgias, que podem ser agudas, crônicas ou pode acontecer ser mantidas pelo sistema nervoso central. No caso do sistema nervoso central, aí é importante uma avaliação de um neurologista. Por quê? A gente vai testar. Se ela é aguda, ou seja, ela é o seguinte, quando eu aperto um ponto e a pessoa fala assim, nossa, é aí mesmo, essa dor que você está falando. Isso é uma dor primária. Se você me fala uma dor e eu testo o local do trigger point, da sensibilidade desse músculo, e você fala, não estou sentindo nada. Isso aí seria uma dor secundária, ou seja, aconteceu algo que mascarou, no caso, essa dor que você está sentindo. E aí a gente precisa entender. E agudo, quer dizer, seria uma duração menor que 6 meses aí de sintomas. E crônico seria uma dor que apresenta uma duração de 6 meses ou mais. Então, assim, além disso, existem os tipos de dor, né? Não sei se você sabe. Então, tem a dor biofacial, a dor articular. Então, é preciso a gente entender algumas dessas dores aí, até para a gente tentar melhorar. Assim, eu tenho que trabalhar o quê? A parte articular ou a parte muscular desse paciente? Então, eu preciso entender qual é a disfunção para eu poder tratar. Ou então, o crânio. É que eu preciso tratar realmente o crânio para poder melhorar as outras questões, né? Existe também aquela dor bem embaixo que a gente chama que é dor occipital, tá? Essa dor ela também produz uma dor de cabeça reflexa atrás dos olhos. Então, teve uma vez um caso interessante que eu e a Cris Duque, né? A gente foi fazer um vídeo, ela, nossa, tô morrendo de dor de cabeça, tá vindo aqui pro olho, tal, não sei o quê. Aí eu fui lá na região occipital, era uma dor aguda, então fui na região occipital aqui, fiz uma manobra, ela, cara, o que você fez que minha dor de cabeça passou? Não precisei tomar nada, passou. Porque é uma dor primária, ou seja, quanto mais cedo você se cuidar, melhor vai ser o seu resultado. Então, por isso que a gente precisa realmente fazer um trabalho de maneira mais precocemente possível. Muitas vezes a dor é tanta que a pessoa não consegue identificar onde dói. Ainda tem esse detalhe. Então, é tanta dor que você não sabe nem de onde vem, né? E aí, você precisa de uma ajuda de um profissional realmente. Então, assim, tem a dor da DTM, então, os músculos do trapézio, que é esse aqui, né? O músculo do trapézio, que ele tem uma dor refletida atrás do ouvido, nas têmporas, aqui perto do ângulo da mandíbula. Tem o músculo que a gente chama aqui, que é do pescoço, ele também tem uma dor referida nas têmporas, que a gente chama, que é essa região aqui. Ela também dá uma dor referida, que pode ser confundida também com dor de cabeça. Quer dizer, a cefaleia. Então, assim, minha cefaleia é por conta de uma disfunção ou esse músculo aqui que está me causando esse problema? Eu recebi essa semana também, foi interessante. Um cliente com torcicolo, a gente fez uma sessão, na verdade, ele tinha uma dor lombar que estava chamando mais atenção. Fiz toda a minha avaliação, achei um bloqueio no pé, tinha um bloqueio no tornozelo.
Então eu falei assim, olha, eu vou começar por onde eu preciso tratar. Fui no tornozelo, tratei o tornozelo para poder melhorar. Fui na lombar para poder melhorar tudo. Mexi na região nervosa, tudo. E fui subindo, que ele estava me referindo a uma dor também na região da cervical. Só que não dá para você tratar tudo, às vezes, numa sessão. Então, o que aconteceu ali? A gente tratou o que tinha que tratar naquela sessão, naquela consulta. E aí, naquela semana, ele cursou com um torcicolo. E foi legal, assim, foi interessante. Aí ele falou, Renata, eu não entendi nada, eu fiquei com torcicolo e tudo, eu tomei um relaxante muscular. E quando ele tomou o relaxante muscular, ele melhorou. Ele falou assim, eu não conseguia mastigar, eu não conseguia, tava com muita dor, nossa, horrível. Mas eu não deixei de comer, não deixei de fazer nada. Mas quando eu tomei o relaxante, quer dizer, o relaxante relaxou esse músculo, o ECOM, que ele entrou em contratura. Só que quando ele voltou na sessão, ele ainda estava ainda com rigidez nesse músculo. Ou seja, ele disse que a dor passou, mas a dor não tinha passado, na verdade. Quando eu fui testar mesmo o músculo, ele, caramba, tá tudo duro, tá tudo rígido. Quando eu fui ver a oclusão dele, tinha um contato prematuro dos molares. E ele tinha feito implante, né? E aí o que aconteceu? Aí eu tratei, falei assim, vou tratar e fui nos músculos da face. Quando eu fui nos músculos da face, eu coloquei logo a mão no masseter. Quando eu coloquei a mão no masseter, ele falou, deu uma dor referida, na hora. Deu uma dor referida. Então, eu mexi nas intraorais, que a gente chama, né? Nos músculos intraorais, e o músculo aqui do pescoço, ele basicamente melhorou quase 100%. Quer dizer, fez uma alteração na oclusão desse paciente, o fato dele estar só com o músculo contraído, nem é só isso. A alteração no iode, que a gente chama que esse osso aqui, que você quando faz a deglutição, ele sobe e desce, ele é um osso que se articula também, ó, você vai ver que é bem pertinho do músculo do ECOM aqui, que é pertinho dos músculos da língua aqui, ó, da mastigação. Quando ele entra também em disfunção, essa mobilidade aqui, ele entra em disfunção junto com os músculos aqui da língua, ele também pode te dar dor referida. Então o torcicolo pode estar acontecendo, você está com a dor, está com a contratura aqui, só que eu tenho uma perda de mobilidade do iode, e essa perda de mobilidade faz com que eu também faça uma contração desse músculo. Então eu preciso entender o que causou essa dor. Então eu preciso trabalhar todo o conjunto para que você deixe tudo em harmonia, que a gente fala, né? Em relaxamento, vamos dizer assim. Além disso, no exame que a gente faz lá, a gente faz exames dos pares cranianos. Por quê? Como eu te falei lá, o nervo trigêmeo tem o nervo oftalmico, por exemplo, o maxilar e o mandibular. Então, o nervo oftalmico, por exemplo, ele também é o trigêmeo, né? É um nervo que a gente basicamente olha para tudo. Por quê? Ele é o quinto par craniano e ele faz parte da sensibilidade da face, couro cabeludo, nariz e boca. Então tem gente, às vezes, que, nossa, eu não consigo pentear meu cabelo por conta da sensibilidade do couro cabeludo. Nossa, eu sinto uma sensibilidade enorme no couro cabeludo. Sensibilidade na face, às vezes a pessoa não tem sensibilidade na face, por conta do quinto nervo craniano, que a gente chama, que é o nervo trigêmeo. Fora isso, a gente fala do primeiro par craniano, que é o nervo do cheiro. Quer dizer, o nervo oftálmico. Aí tem o nervo óptico, que é o segundo par craniano, que é da visão, que também tem relação com um problema de ATM, por exemplo. Existem outras possibilidades para uma alteração postural, por exemplo. Então a gente precisa entender como o corpo funciona para poder tratar de maneira mais adequada possível, né? Além disso, eu faço muito assim exame estático e exame de mobilidade. Então, quando o paciente chega, eu tiro uma foto dele estática, eu tenho com os quadrinhos e eu analiso todo o crânio. Então, assim, às vezes, por exemplo, vou tentar mostrar aqui. Uma pessoa tem uma orelha para fora e a outra colada, que eu não consigo ver. Isso aqui é uma alteração craniana. Isso pode estar interferindo aqui. Por quê? Além disso, né, que eu falo lá da base do crânio, tem o C2. A C2 também tem relação
com a ATM. A C2 é que faz rodar a cabeça, por exemplo. Então, se você tem uma limitação de rodar a cabeça, pode ser que você tenha um problema na C2, por exemplo. E aí, quando eu olho de maneira estática, eu olho também os olhos, a linha dos olhos, linha da boca, linha do mento, para saber se não tem alteração craniana. Por quê? Se ele tiver um olho mais para baixo, um olho mais para cima, por exemplo, uma boca meia torta, ele já pode ter alteração craniana. E as alterações cranianas, é importante você saber também que ela pode vir desde o nascimento. Ou seja, você pode, por conta da gravidez, ter alteração em toda a parte dos ossos do crânio e ele não ter mobilidade. Então é importante você saber que ele também ter uma disfunção pode ser que tenha uma torção de crânio. Esse paciente, então é preciso tratar. Quanto mais precoce tratar, é melhor para você não ter repercussões em outros sistemas, né? E assim, além disso, eu olho e peço para ele movimentar. Então, eu peço para ele fazer todos os movimentos da cabeça, ou seja, ele roda a cabeça para o lado, roda a cabeça para o outro, ele inclina para o lado, inclina para o outro, porque tem a ver com a cervical alta, cervical baixa, que é o que a gente analisa para saber o que está bloqueado. Além disso, a flexão e a extensão, que pode estar relacionado também ao occipital com a cervical ali. Então, é importante a gente analisar toda essa mobilidade de cabeça, né? Às vezes de tórax também, porque às vezes o paciente faz o movimento, parece que tá tudo rígido, parece que o negócio todo vem aqui, ó, na hora que ele faz o movimento, parece que tá tudo colado. Aí é importante saber que tá tudo cheio de contratura ali, que faz com que você não consiga rodar a cabeça. Além desse exame estático e dinâmico, a gente olha também a abertura da boca. Então eu uso esse paquímetro, né, que a gente faz muito em estética também, tá vendo? Ele para fazer sobrancelha. E aí, o que acontece? Uma abertura, aí eu peço para ele abrir a boca, o máximo que ele consegue. Ele abre a boca e eu vejo a medida. Então ele tem que estar aqui, o mais funcional aqui pra gente é 40. Então, quando a gente passa ou tem uma abertura menor, isso não é funcional. Então a gente precisa entender por que está acontecendo, por que essa abertura não está acontecendo. Ou está acontecendo demais. Por que está acontecendo demais? O jogo articular é que está indo demais, os ligamentos não estão segurando. O que está acontecendo naquela região? Além disso, a gente examina a lateralidade. Então, quanto você consegue mexer para o lado, quanto você consegue mexer para o outro sem o uso da cervical. Para você entender também que existe um padrão de funcionalidade, que se você tiver para o lado direito maior e o lado esquerdo menor de mobilidade, ou seja, você tem uma disfunção também na articulação temporomandibular, que precisa ser trabalhada na parte articular também, não só músculo. Por quê? Você imagina, se eu tenho um osso que eu abro a boca, um vai mais que o outro, isso aqui não é normal, os dois têm que ir da maneira mais conjunta possível. Porque se um está indo, alguém está sofrendo. Você imagina que existem ligamentos ali, quando ele abre a boca, foge demais. Quer dizer, você pode travar a boca. Se você tem uma abertura muito grande, você pode luxar ali, sem querer. Eu já recebi no consultório também, importante falar, uma paciente, ela teve um estresse, né, no trabalho, enfim. E aí no final de semana, tipo, era um domingo que ela me falou, ela chamou alguém da família, onde ela estava e tal. Quando ela gritou, a ATM dela travou. Ela travou e ela cheia de dor. Dor pra tudo quanto é lado, muita dor. Ela foi no dentista. Quando chegou no dentista, ele olhou e falou assim, opa, isso aqui é fisioterapia, não tem jeito. Aí ele mandou ela pra mim, né, nesse caso. Eu fiz toda a avaliação com ela, a gente tratou, ela melhorou e eu falei com ela, olha, o somato emocional, ou seja, o fator emocional fez com que acontecesse isso, porque se você não tem nenhum sintoma prévio e aconteceu de uma coisa aconteceu mais aguda, talvez tenha acontecido por conta do sistema emocional dela. Só esse fato faz você também desequilibrar. Então é importante você entender que fazer o equilíbrio, ter o equilíbrio emocional também é importante para tudo que a gente vai fazer na vida, né? A verdade é essa. Então, assim,
Quando você faz, voltando aqui, né, na abertura da boca, os movimentos laterais, quando você abre a boca também, eu olho se tem desvio durante a abertura da boca. Ou se na hora que você deixa a boca fechada, se tem um lado mais para o lado ou mais para o outro, ou a linha média não está ok. Também é importante a gente poder entender se ele faz um desvio ou a gente chama de deflexão, por exemplo. A gente avalia também na abertura os côndilos, né? Ou seja, essa mobilidade aqui. A gente coloca a mão aqui e aí pede para o paciente abrir a boca e fechar aqui. Então, tem 1 ano e o pé está ficando torto. Com certeza, quanto mais precoce tratar, é mais benéfico. Quer dizer, botar na areia, né? Fazer usar outros artifícios para poder também estimular esse arco plantar, se for o caso, tá? Tentar entender ficando torto como, né? Também não tem como saber, mas com certeza vai ajudar. A gente usa também, tem recurso de usar palmilha, por exemplo. Quer dizer, isso pode, o fato do pé estar ficando torto também altera a coluna dessa pessoa. Então, às vezes, tem um sistema tônico postural, tem que ver também se ela não pulou, por exemplo, etapas dos reflexos, né, que a gente fala, se andou muito rápido, né, se teve todas as fases, né, de engatinhar, dois apoios, aquelas coisas todas, para poder evoluir para a marcha, que também pode dar alteração. Então tem que entender mais esse contexto aí por que aconteceu esse pé torto. Até o pé torto também tem relação com o crânio. Então, se eu tenho uma alteração craniana, eu também posso ter alteração no pé por ligação mesmo da coluna. Ele dá informação para o sistema tônico postural e quem dá a informação maior é o pé, que é onde ele recebe todo o solo, né? Quando ele recebe a informação, ele vai jogando a informação para cima. Chega em cima, tem um desvio, tem um bloqueio, aí ele também vai continuar. Não, o pé tem que ficar torto mesmo. O corpo entende que o pé tem que ficar torto, porque o torto para você, para o corpo inconscientemente, está reto. Mais ou menos isso. Então a gente precisa entender qual seria o contexto para poder entrar mais a fundo e fazer um tratamento melhor, porque tratamento craniano, junto com a palmilha, talvez tem que palmilhar para poder fazer essa correção. Quanto mais novo, melhor. Muito melhor, tá? Além disso, quando a gente faz a avaliação, a palpação da ATM, então a gente vem aqui na região lateral, e aí pede para o paciente abrir a boca, fechar a boca, a gente olha toda essa mobilidade aqui, tá? Além disso, a gente vai avaliar os ruídos, se tem algum ruído, está acontecendo algum ruído, tá? Se tem algum dente que você tenha sensibilidade, então dor de gatilho a gente chama miofacial do dente, tá? Eu até falei anteriormente. Então, assim, por exemplo, os incisivos central e superior, né? A dor do dente pré-molar superior tem relação com o músculo temporal. O masseter tem relação com dor nos dentes na parte posterior. O digástrico, que é esse músculo que fica aqui, ele tem tanto posterior quanto anterior, ele refere dor nessa região aqui dos dentes. Então, às vezes, uma alteração a sensibilidade dos dentes ali também faz uma dor referida, relacionada à disfunção temporomandibular. Mas aí, Renata, como é que é feito o diagnóstico, né? Então, a gente faz todos esses exames, porque a DTM, ela não existe um tratamento único dela e mais apropriado às desordens, porque existem várias desordens da disfunção temporomandibular. Então, assim, quanto mais o diagnóstico desse paciente, dessa pessoa, tiver correto, melhor vai ser para ele poder recuperar. Então, assim, supondo assim, vamos dar um exemplo. O paciente, por exemplo, caiu e bateu o queixo. Então, ele recebe uma pancada na mandíbula aqui e ele pode desenvolver uma disfunção temporomandibular na parte do disco, ou seja, nessa parte aqui. Ele pode ter uma disfunção temporomandibular nessa região, só o fato dele ter um trauma, né, direto na região da mandíbula. Então, pode causar dor articular, dor dos músculos envolvidos de maneira secundária, ou seja, quando você recebe a pancada, você pode sentir dor nessa região toda da mastigatória aqui. Quer dizer, então é um mecanismo de proteção que o corpo faz secundariamente, para poder você sair daquele trauma
direto. Aí você tem dois problemas. Um na disco articular, porque teve o problema aqui, e o outro muscular. Então você tem que tratar tanto a parte articular quanto a parte muscular, porque elas podem estar mantendo esse desarranjo. Então, assim, se você notar que está acontecendo algum desses incômodos, né, e está cada vez mais frequente, é importante você procurar ajuda. E assim, é importante a gente colher a história do paciente, né? Dei esses exemplos aqui, né, do somato emocional, de alterar, quer dizer, porque colher a história do paciente e fazer uma série de perguntas sobre os sintomas, ele é importante pra gente. Por quê? Quando a gente coloca, às vezes, o paciente numa ordem cronológica de problema, é preciso entender quais são os problemas dele totais. Então ele vem para uma disfunção de ATM para mim. Tá, mas eu quero entender assim, qual é o outro problema que você tem? Você tem algum outro problema que a gente precise tratar? Então, assim, é importante a gente ter uma ordem, porque, como eu falei lá atrás, se for um fator primário, algo mais agudo, a gente consegue trabalhar. Se for algo mais crônico, aí talvez o paciente demore um pouco mais para poder fazer essa recuperação acontecer, porque se teve outras desordens anteriores que causou a disfunção da ATM, por exemplo, ou músculos do pescoço, a gente precisa entender para poder tirar os bloqueios desde do início até chegar no final lá, ou até chegar onde é a origem da dor. Então, para vocês terem ideia, a gente trata paciente às vezes com dor no braço, nos braços aqui, né? Tendinite e tudo, só tratando a cervical às vezes, porque a origem do problema está na cervical. Então, se a origem do problema estiver ali, se for uma forma mais aguda, a gente consegue resolver. Então, assim, é importante a gente entender tudo isso. É claro, a gente precisa também, se você tiver exames de tomografia, ressonância, isso tudo ajuda a gente. Normalmente o dentista, quando ele vai avaliar, normalmente ele pede também algum exame complementar, que a gente chama, né? Ele é um exame complementar. A gente sempre fala que a clínica é soberana. E assim, só reforçando a ligação da ATM com a região cervical, eles têm os ligamentos. Aqui é a parte da cervical, né? A cervical entra aqui, tá? Então, os occipitais que a gente falou. E a relação dos ligamentos tem a ver com, a gente fala com a cervical 0, cervical 1 e cervical 2. Aí tem os ligamentos aqui, occipitodontoide, né? Entre outros aqui. Então, o crânio, ele sempre inclina para o lado do C2 e roda, e vice-versa. E por isso, quando a gente pede na avaliação da mobilidade, para a gente ver se o crânio tem alteração. Então, assim, a relação dessa má postura, ou seja, o fato de você estar nessa posição, quer dizer, a má postura vai fazer com que você também tenha uma má oclusão, por exemplo. Então, tentar entender aonde entra, né? Além disso, tem a postura e a ATM, ou seja, a modificação do arco plantar, que a gente chama, né, dos pés, ela promove ajustes antigravitacionais. E assim, a postura da cabeça, ela causa modificação e o plano da oclusão dependendo do seu arco plantar. Por isso que é importante você entender tudo. A gente fala de anatomia, 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 porque tudo está interligado ali. Né? E é importante você saber, porque se você tratar uma ATM pura e eu tiver um problema lá na recepção dos pés, na região plantar, não adianta eu tratar somente o problema da disfunção da ATM. Eu tenho que tratar tudo. Senão eu não consigo melhorar o paciente. É aquele paciente que vai direto, estou fazendo fisioterapia não sei quanto tempo, e ele não melhora, porque existem outros fatores que está fazendo com que aquela dor permaneça. Então é preciso a gente entender todo o contexto desse paciente, a história desse paciente, para que você consiga tratar ele de uma maneira única, vamos dizer assim, né? Eu falo muito lá na Renolive que nosso tratamento ele é individualizado, porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua memória.
O corpo tem a sua memória, tem memórias de quando você tava na barriga da sua mãe. Então isso tudo faz com que façam alterações com você ao longo da vida. Então, você vai me perguntar como é que é feito o tratamento da DTM, então, depois disso tudo, né? Então, o tratamento, ele é individualizado para cada subtipo de disfunção temporomandibular. Geralmente, o paciente ele tem que entender que ele precisa mudar hábitos. Então, por exemplo, se ele tem hábito parafuncional de roer a unha, colocar caneta na boca, ele precisa parar isso. A gente faz essas recomendações, os exercícios terapêuticos, né? Dependendo dos casos, a gente pede para poder passar compressas, tá? Frias ou quentes, tá? Em alguns casos, o dentista até entra com drogas. Às vezes, o que eu falo é o seguinte, que se você tiver com muita dor mesmo, Novalgina de 1 grama, que é um que mais se assemelha com o seu organismo. Se caso você sinta dor, se você puder esperar o corpo se adaptar a todas as mudanças depois que a gente faz o tratamento, é o ideal, é o ideal. Porque se você não vai saber se o que eu fiz melhorou ou se foi o medicamento que melhorou. E é importante você entender que existe um processo para o seu corpo se adaptar. Não, a mudança não é de uma hora para outra, às vezes. A mudança ocorre progressivamente conforme você vai fazendo o tratamento, né? O uso de anti-inflamatórios, às vezes. Tem dentista que faz infiltração, né? Faz lavagem na TM e também tem o tratamento multidisciplinar. Ele também é indicado. Por quê? Se for um problema emocional, ele precisa de um psicólogo ou psiquiatra, enfim, ele precisa de uma equipe para cuidar dele. Assim como o fisioterapeuta, como o dentista, então ele precisa de acompanhamento de uma outra equipe. Distúrbio do sono, se ele tem problema de distúrbio do sono, por exemplo, de ranger os dentes, acordar, parece tudo cansado, né, a região, né? Então, o seguinte, a gente faz toda essa avaliação, então o tratamento baseado nisso, e eu acho que a cereja do bolo para todos os problemas, né, que a gente tem no corpo humano, eu falo na terapia manual. Então, assim, a terapia manual, nossa, a gente saber de anatomia e entender que as técnicas manuais, se eu for mais preciso possível, ela basicamente resolve o problema mais rápido possível. Então, é importante você sentir, né? Quando você coloca o paciente no aparelho, por exemplo, eu não uso aparelho para tratar paciente. Porque eu acredito que se minhas técnicas manuais devolverem a mobilidade para todos os músculos e articulações, por que eu preciso usar uma máquina para fazer isso por mim? Se o nosso corpo faz todo o processo de cicatrização também. Todos os medicamentos que a gente usa, a gente tem no corpo, mas por algum motivo ele está em deficiência e você precisa repor isso. Então, muitas das vezes, você vai usar muitas drogas para poder aliviar a sua dor, e essa dor não vai aliviar porque os remédios, eles são para poder despistar a causa da dor. Você não vai na causa da dor com medicamento. Mas a gente que está tocando, a gente que está vendo anatomia, inervação, musculatura, a gente sente o que está acontecendo. Então, quando a gente sente, e quando você trata, e aquilo tudo parece que desaba, eu falo assim, desaba, às vezes o paciente sai com sono, o paciente fala, nossa, tô com sono, quer dizer, ativa o sistema do nervo vago, a gente chama que é o nervo craniano também, quer dizer, que é o sistema que diminui o ritmo, o sistema parasimpático, ou seja, o paciente está tão simpático-tônico, que a gente chama, ou seja, tão agitado, que ele não consegue diminuir o ritmo. Então, a gente precisa também manipular, às vezes, alguns nervos para poder ajudar você, calma, você vai resolver o seu problema, mas precisa de tempo, porque se você faz de uma maneira muito crônica, se você demora muito para o tratamento acontecer, infelizmente você vai demorar mais para poder se cuidar, para poder se curar daquilo ali, daquele problema. Então é importante você entender. Então, assim, as técnicas manuais que a gente usa é mobilização dos tecidos moles. Então, eu vou lá nos tecidos moles, faço mobilização, faço mobilização na articulação, venho aqui nos dentes, manipula as articulações. A gente faz orientações de condicionamento, ou seja, exercícios que se deve fazer para DTM, para condicionar aquela musculatura, porque você concorda comigo que na verdade,
Quando a gente às vezes desaba esses músculos, vamos dizer assim, quando a gente desaba os músculos, nem sempre estão fortes. Você acha que ele está forte, mas às vezes ele está tão fraco que você precisa fazer um trabalho de fortalecimento. E você entra com os exercícios terapêuticos. Se o medicamento seria um paliativo, sempre é um paliativo o medicamento, né? A não ser em casos de doença mesmo. A gente está falando de uma disfunção, né? Então, toda disfunção a gente pode ajustar para devolver a função. Quando você tem doença, então a diferença, né, da doença, a doença é algo que está instalado e você não consegue mudar mais aquilo. Só consegue melhorar com medicamento. Por exemplo, um tumor é uma doença. Você tem duas opções, ou você tira ou você trata de outra maneira, porque é uma doença. Ele pode alterar a função, mas é por conta de uma doença. Então, é preciso entender que o medicamento, nesses casos de um tumor, por exemplo, onde a dor vai ficar persistente, é um tratamento para esse paciente, porque você não tem muito para o que fazer com ele. Agora, quando você tem uma disfunção, onde você consegue devolver a função de qualquer órgão, articulação, enfim, você consegue devolver a disfunção, você não precisa de medicamento. Por quê? Você imagina, eu tô aqui abrindo a boca, por exemplo, ó, tô aqui abrindo a boca, tô normal. Aí acontece o seguinte, eu tenho um trauma, tem um trauma aqui, e eu começo a sentir dor, você vai sentir dor na região, porque você teve um trauma aqui e tal. Então é o seguinte, se eu não vier aqui, se impactou, se aqui isso aqui impactou, se eu não vier aqui para mobilizar, quem vai fazer isso? O remédio? O remédio não vai fazer isso. E pior ainda, se quando tiver o trauma, tiver toda a contratura, você não tem nutrição adequada. E quando você não tem nutrição adequada, aí que você continua com dor. Então você precisa entender que eu também preciso de uma nutrição adequada. Nutrição que eu digo é porque assim, o sangue é que cicatriza. Então quando você libera as estruturas e o sangue começa a entrar ali, ele vai tirando as toxinas, né, para poder fazer a cicatrização acontecer. Então, assim, é importante você entender isso, porque os medicamentos, eles são na maioria das vezes, um paliativo mesmo. E não vai adiantar, não vai devolver sua mobilidade do pescoço usando medicamento, se você não tratar a mobilidade do pescoço, por exemplo. Então, assim, é importante vocês entenderem isso, que o medicamento, ele ajuda sim. Ele não é, claro, não é ruim. Ele ajuda, mas naquele momento é importante você procurar ajuda para que você consiga ganhar a mobilidade daquele pescoço, por exemplo. Então, assim, é importante vocês entenderem isso. Galera, eu espero que vocês tenham gostado, que a live está terminando, eu nem sabia. Faltam aqui 1 minuto e pouquinho. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Pode colocar aí, eu vou tentar responder o máximo aí para poder a gente finalizar. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado aí da live, tá? E qualquer dúvida também manda mensagem aí no direct pra gente. Obrigada aí por participarem, tá? Quis falar um pouquinho então como tratar, como descobrir, né? Como tratar, como resolver esses problemas da disfunção da ATM. E eu espero ter esclarecido aí, tá bom? Obrigada pela participação de todos. Um beijo, a gente vai deixar gravado aí essa live para todos aí que quiserem rever ou falar com os amigos também, chamar os amigos para poder ver o que é uma disfunção da ATM, que pelo que eu fiz umas informações, né, umas perguntas, aí o pessoal respondeu. Até esqueci de falar, até botei aqui, ó, tem uma hiperboloide que a gente faz exercício da ATM também. Eu faço exercícios com a hiperboloide. E a gente usa um vibrador também para poder melhorar e fazer um relaxamento. Até esqueci de falar isso com vocês aqui, porque o Instagram vai me derrubar aqui. Gente, beijo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.